Dusky Falls, Bright Memory Infinite e, é claro, é óbvio, é lógico, Stray, o jogo do gatinho. Roubaram a cena de julho no lançamento de games. Jogos que, por exemplo, o primeiro que eu disse é um click point, o segundo ele é desenvolvido por um homem só, a lenda do jogo de um homem só, que deve ter agora um pouquinho mais de um, mas deve ser uns 2 ou 3, e é claro, o Stray, o jogo do gatinho, que é uma campanha extremamente curta. 3 jogos de cena indie. Sem contar isso, o atual campeão do GOT, é claro, é óbvio, lógico, It Take-Two, que não chega a ser um indie porque ele tem o selo da EA, mas é um jogo que tem um orçamento muito menor do que milhares e centenas de obras aí milionárias, quase bilionárias das indústrias. No meio de tudo isso, a gente teve também Kena The Bridge of Spirits, que é o primeiro jogo de um estúdio que fazia propaganda 3D para a Coca-Cola. Isso mesmo. Esses jogos são apenas exemplos de que a indústria de games traz um conceito bem diferenciado, onde o menor tem que ensinar o maior, ou talvez o maior tenha que trocar o seu nome, não mais AAA para Triple F. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Geek. Esse é o VlogTech, esse é o VlogTech raiz. A gente vai dar muita opinião sobre ele, principalmente de mencionar aí um problema estrutural que tem o desenvolvimento AAA nos dias de hoje, que tem acontecido e que vai impactar a gente aí por um bom tempo. Espero eu que no máximo mais um ano e meio, e tomara. Mas se tem uma galera que tá se dando bem pra caramba, e uma galera que tá mandando bem pra caramba, e uma galera que aprendeu o que é trabalhar, entregar expectativa, cumprir um cronograma, ter estrutura, centralização de tecnologia e passagem de conhecimento, essa galera é a galera do indie. Eles estão mandando muito bem. A indústria indie tá surpreendendo mais. Ela tá se transformando na indústria de games, se você parar para pensar de verdade. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação se quiser dar o apoio nesse conteúdo que é único, e é por isso que ele é desse jeito, porque a gente não tem rabo preso com empresa. Então você também pode dar o valeu e também, é claro, virar membro ou apadrinhar a gente no Padrim. Tá tudo lá na descrição, dá uma força se você quiser e puder. Esses jogos que eu disse do mês de julho, principalmente Dusky Falls e, é claro, é óbvio, lógico, Stray, eles também foram impulsionados por uma nova tendência do mercado e claramente se mostrou extremamente produtiva ao lado do indie, que são o Game Service, os serviços de games. Do lado de Dusky Falls, ele foi colocado e disponibilizado no Game Pass, no PC, no Xbox e também até mesmo no Cloud. No Cloud ele tomou uma proporção muito maior, e eu vi vários depoimentos de pessoas, pela natureza de mecânica simples de point click, ele acabou sendo um jogo que acabou tendo uma boa mecânica no celular, por exemplo, que é só você clicar. Ele é um jogo que há 10 anos atrás ele ia passar, por exemplo, como o bilhões de Steam, que jamais poderia ter uma oportunidade na vida. Stray, o jogo do gatinho, os caras mandaram muito bem também, o desenvolvedor. Eles colocaram um tema que é gatinhos, gatinhos são gatinhos, e logo por si só já faria alguma diferença no mundo dos games, no mundo da internet. Mas é claro, é óbvio, é lógico, teve uma estratégia inteligente, decente, colocou também no serviço, virou vitrine da PlayStation e se transformou no primeiro Day One. Essa vitrine que foi o PlayStation trouxe para ele a congratulação de ultrapassar God of War na Steam como um dos jogos, como o jogo que tem maior recomendação, maior classificação positiva. São só exemplos de que, entregando o que as pessoas querem, cumprindo cronogramas e da maneira que elas querem, se pode fazer muito e muito melhor. Mas esses jogos também, e
outros jogos que vão entrar, porque esses são só os primeiros de um monte de jogo que vai se destacar. E se tu é um desenvolvedor indie, tem um cronograma de lançamento no próximo um ano e meio, tu pode se dar muito bem. Então faz muito bem a sua estratégia, cara. Por quê? Porque os AAAs estão basicamente perdidos. A indústria de desenvolvimento AAA se tornou basicamente uma competição de baratas sem direção. Cada indústria não sabe como lidar com as suas obras, presentes, passadas e futuras. Claro, é óbvio, é lógico, tem muita coisa para lançar no final do ano, e é claro, é óbvio, é lógico que tem muita gente que tá andando muito bem das pernas, sim senhor, como é o caso da Insomniac, que é a máquina de fazer jogos, a Guerrilla, que se mandou muito bem em relação a Horizon Forbidden West, a Turtle Playground Studios, que mantém aí a sua integridade tecnológica impecável em Forza, e é claro, é óbvio, é lógico, a From Software, que traz o que a galera quer com seu Souls-like. Mas a From Software já faz parte de um perímetro que se aproveita um pouco do que os indies estão conseguindo conquistar com esse espaço vazio que está ficando nos AAAs. Por exemplo, a From Software lançou Elden Ring, o jogo mais aclamado da face da Terra, com nota de 1 bilhão, 25 bilhões e 70 bilhões no Metacritic, que agora carrega, é claro, é óbvio, é lógico, sites de fãs de consoles e PC. Por quê? Porque a indústria games não precisa ser séria, de verdade. No entanto, é claro, é lógico, tem milhões de fãs e legiões de fãs, e cara, passou batido que o jogo deu de 15 a 20 FPS e teve bastante problema de performance. E não passou batido porque a galera tá fingindo que não aconteceu. É porque não tem nada acontecendo, então quando aparece o que as pessoas querem, elas relevam os problemas. Mas, Gotti, que problema é esse que você tá falando? O que tá acontecendo na indústria? Que palhaçada é essa? Vamos dar uma olhadinha então no que tá acontecendo. Porrada pra tudo quanto é lado. Essa é a forma mais fácil de eu resumir e objetiva pra vocês. Funcionários novos que odeiam funcionários antigos que odeiam os funcionários novos, funcionários antigos que odeiam a empresa, empresa que odeia seus funcionários, e tá causando uma transição enorme de mão de obra, das pessoas que fazem, do poder criativo, das coisas que movimentam essa indústria. Esse problema da indústria não é um problema que era imprevisível. A indústria de games de desenvolvimento, principalmente a AAA, eles têm várias muletas à sua disposição. Nós tivemos uma crise de saúde em 2020, que colocou a galera no home office, é claro, é óbvio, é lógico, a gente não pode esquecer disso. Depois disso, que não acabou ainda a crise de saúde, mas aparentemente acabou na mente de todo mundo, mas tudo bem. A gente coloca aí também que teve aquela bendita guerra maravilhosa, né, que é uma guerra sem sentido algum, sem nenhum motivo, a não ser da bunda de quem tá guerreando. E é claro, é óbvio, é lógico que isso afeta também o planeta Terra inteiro, não só a indústria de games. Nós temos Stalker, que foi adiado e só Deus sabe se ele vai sair, porque o desenvolvedor tá lá no país do conflito e tudo mais. Nós temos várias muletas para justificar várias coisas da indústria de games, sim. Mas existe um ponto, e o ponto é tecnologia, que prova o quanto eles são imprudentes, foram imprudentes, colocaram e não pensaram em impactos futuros, não pensaram em escalabilidade e, principalmente, eles não pensaram na transição do bastão. Como uma indústria bilionária não consegue prever que uma hora vai ter que passar o bastão para uma nova geração de pessoas. É isso que acontece na indústria de games. E como assim? Eu provo com tecnologia. A indústria de games, o AAA principalmente, parece um conjunto de garotos ricos que não sabem o que estão fazendo. Eles tiveram a brilhante ideia durante todo o desenvolvimento dessa indústria de cada um criar a sua própria tecnologia para poder embabacar cada vez mais o seu player. Dito isso, os estúdios AAAs, em sua grande maioria, possuem suas engines próprias. Exatamente. A Rockstar tem a engine dela, a Remedy tem a engine dela, e a Ubisoft tem umas 4 engines
dela, a EA tem as engines dela, todos esses estúdios, inclusive CD Projekt Red, do grande lançamento estrutural, o que causou a dimensão do mundo, né? Cyberpunk 2077, a melhor obra já entregue pela indústria AAA. Parabéns ao CD Projekt Red. Todos eles possuem seus engines gráficos. O fato do cara ser desenvolvedor de jogos não quer dizer que ele está pronto para trabalhar na engine da CD Projekt Red, da Remedy e de todas as engines do mercado. O fato do cara ser desenvolvedor de jogos quer dizer que ele tem um conceito sobre o desenvolvimento de jogos, ele tem um conceito sobre o projeto, ele tem um conceito sobre a dimensão e ele sabe o que ele precisa fazer, quando ele precisa fazer. Agora, se você inventou a tua própria ferramenta e uma maneira de você fazer, é tua obrigação de mencionar e cuidar. Você tem que criar departamentos para passar esse conhecimento e ir sempre captando novos recursos e pessoas, e isso é muito comum na indústria, de qualquer indústria do planeta Terra. A Coca-Cola tem um segredo dela, a Ford tem um segredo dela, a Microsoft tem um segredo dela, a Sony, a AMD, a Nvidia, e sempre precisa captar pessoas e treinar essas pessoas para eles pegarem o bastão. Mas a indústria de games parece que levou a filosofia: e se a gente morrer, o que acontece? Isso é problema no futuro, eu tô nem aí. Foi basicamente isso que aconteceu. O que está acontecendo? As ideias estão mudando, a sociedade em todo o planeta está mudando seus conceitos, estão entrando uma nova base de funcionários e descobriu-se que através da crise de saúde, onde as pessoas passaram a ficar em casa, por exemplo, o funcionário descobriu: nossa, então é isso que chamam de vida? Porque antes eu não tinha isso. E agora a galera tá revoltada, não tá querendo voltar para aquela loucura que era antes. Então nós temos pessoas insatisfeitas que saem das empresas, causam prejuízo para as empresas porque elas não têm pessoas prontas e treinadas para repor essas pessoas. Essas pessoas que saem vão para outras empresas, as quais também elas não sabem como funciona. E tudo isso tem transformado num pesadelo elaboral. Vide a senhora Ubisoft, a empresa aí que faz parte da história de games. A Ubisoft, ela é histórica, cara. E simplesmente ela tá cancelando IP à torta e à direita e tá com um planejamento estratégico ótimo. Ela lança um jogo que ninguém mais tava lembrando do jogo, que ninguém mais queria o jogo, Skull and Bones, um dia antes de God of War, o maior hype de 2022. Sensacional, maravilhoso. É genial. Parabéns aí a todos os envolvidos. A Ubisoft realmente está num caminho ótimo para ir de acordo com a EA Games, que infelizmente acabou se transformando em uma piada da internet. Ninguém dá credibilidade algum do que sai da EA Games. Quando se coloca a EA do lado de um jogo, as pessoas realmente já ficam assustadas. Surpreendentemente, It Take-Two é da EA, distribuída pela EA. Só Deus sabe como o desenvolvedor conseguiu se livrar desse paradigma maldito que se transformou a EA Games. Tanto é que tá surgindo um rumor aí de um Pantera Negra e todo mundo ficou feliz. Aí falaram, mas é da EA. Todo mundo já ficou triste. Isso deve ter acontecido em algum momento entre os testículos do cavalo de Red Dead Redemption 2, que passaram a ser mais importante do que entregar o FPS sólido nos consoles no dia do lançamento, que era bem caótico, e até mesmo com a geolocalização precisa e física extremamente realista do cocô do pombo de Hellblade 2. Isso mesmo. A Ninja Theory divulgou aí, na data de hoje, que está trabalhando arduamente para dar precisão física e geolocalização exata da estrutura gravitacional entre a bunda do pombo e o cocô que cai na pedra. Isso é o que todo mundo precisa. Isso é o que todo mundo precisa, juntamente com remasters e remakes à torta e à direita. Por exemplo, o remake de The Last of Us Parte 1, que a gente mostrou que tem bastante coisa nova que vai entrar e é extremamente preciso e necessário para dar aquela aquecida em The Last of Us. Para o The Last of Us Parte 3, não, besteira. Vamos criar um multiplayer de um jogo single player baseado em narrativa, porque tudo o que um jogador que gosta de uma bela narrativa, de uma história extremamente bem elaborada e se emocionar com sua jogabilidade single player quer é poder jogar no multiplayer. É o sonho de todo, é sério, é o sonho de todo jogador single player trabalhar e jogar com multiplayer. Claramente vai ser um jogo que vai
acabar com Fortnite, com Overwatch, vai acabar com COD Warzone, com PUBG. É impressionante como essa ideia é magnífica. E eu já vejo até mesmo os acessos dos servidores de The Last of Us serem tão grandes, tão grandes, tão grandes, que talvez até sinais alienígenas vazem e eles tentem conectar para jogar com você na Terra. Isso deve ser impressionante, mas a ideia não é nova, porque a ideia de inovação dos AAAs é justamente criar experiências que todo mundo quer, como também o multiplayer de Resident Evil Reverse. Exatamente, você fala, como assim multiplayer de Resident Evil? De onde você tirou isso, God? Então, provavelmente você deve nem saber porque foi adiado. Aliás, adiado é a palavra de questão, porque assim como todo fã de Last of Us, o que o fã do Resident Evil quer é dar continuidade na história, ficar se matando em mapas o dia inteiro. É isso. É uma indústria que parte de uma genialidade e criatividade que está sendo indomável. Eu tenho até medo, é assustador como a indústria AAA tem trabalhado na inovação. E é claro, nem fica longe disso também todas as outras. Por exemplo, a Rockstar Games, né, que é GTA. Óbvio, é claro, é lógico que vem aí de vários sucessos entre um remaster fracassado de GTA Trilogy e um remaster desnecessário de GTA V. Porque o que todo mundo precisa, e cara, eu tô jogando GTA imensamente porque mudou tudo, de verdade, cara, ficou muito melhor. Pra mim é até GTA 6, o que? O Ray Tracing no reflexo do carro, isso mudou demais, isso foi inacreditável. Parabéns, Rockstar. Vocês realmente estão no poço da criatividade, que é incomensurável, né? Por que dar continuidade? Por que criar uma DLC? Por que abrir uma expansão? Por que não já colocar um jogo novo? Não, vamos colocar Ray Tracing no carro, porque é tudo que todo mundo quer. Assim, eu falei de cancelamento, né? Os caras estão tão folgados que eles estão cancelando um mês antes deles anunciar o gameplay. Aconteceu com a Microsoft e a Bethesda. A gente tem aí Starfield. O jogo foi adiado, mas é claro, ele precisava de mais um tempo para ser polido. Afinal de contas, só 10 anos para desenvolver um jogo é muito pouco tempo. A gente não precisa realmente apressar as coisas. Deixa 20, deixa 30 anos. Daqui a pouco a indústria AAA vai precisar entrar em contato com os governos do mundo a qual eles trabalham. Para quê? Para autorizar o trabalho infantil. Porque o desenvolvedor vai ter que começar a trabalhar com 10 anos de idade para entregar o jogo com 40. É basicamente isso que vai acontecer. E claro, é óbvio, é lógico que o marketing dá sempre aquela força, porque é importante falar o jogo de 10 anos de desenvolvimento. Por essas e outras que os indies estão brilhando e vão brilhar muito mais. Os indies estão entregando o que as pessoas querem, no time que elas querem, experiências novas de verdade, fazendo a criatividade e a arte de verdade que era e foi feita por essas empresas gigantescas lá atrás se tornarem algo real, que a qual essas empresas grandes esqueceram do que é feito. O indie tá de parabéns e os AAAs deviam aprender. E o indie tem uma grande vantagem. Lembra do que eu te falei em relação à padronização técnica de engine? O mundo indie está fechado em 3 engines: CryEngine, Unity e a Unreal. E é por isso que eles podem perder funcionários, perder estruturas a hora que eles quiserem, e eles vão achar mão de obra competente para dar continuidade ao que eles estão fazendo. Sabe por quê? Porque essas plataformas são centralizadas, essas plataformas são documentadas e são padronizadas. E sabe quem agora está começando a pensar assim, depois de anos, e quem deveria ter criado isso na indústria? Pois bem, os estúdios AAA. CD Projekt Red e um monte de estúdios AAA tá absorvendo na sua infraestrutura a Unreal Engine 5. Finalmente, depois de anos, eles aprenderam. Caramba, a gente tem que um dia passar o bastão. Enquanto isso, o indie tá se dando bem pra caramba e parabéns pra essa galera, porque tá dando um puta de um exemplo a qual a indústria AAA não consegue. Vamos esperar o que vai acontecer nos jogos aí, tem bastante coisa pro final do ano. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. E vamos decidir até o final do ano se a indústria consegue usar o nome AAA ou vira Triple F. Eu sou Gotikoz e até a próxima.